Olá, tudo bem? Aqui, professor Renan. Desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe seu like, comentário de concordância e discordância. O espaço aqui é para o saber. Sapere aude. Ouse saber. Cidadania e voto. Hoje, dia 4 de maio, é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor. A boa notícia é que todas as operações podem ser feitas pela internet, sem necessidade de comparecer ao cartório eleitoral. Confira o passo a passo e as informações acerca dos documentos no site do TSE. E o porquê que tudo isso é importante, né, lembrar desse prazo final? Não só para os jovens de 15 anos que completarão 16 anos em outubro, mas para todas as pessoas. Muitos vão dizer que o voto é a contemplação máxima e a manifestação ápice da cidadania. Não vejo somente aí nessa questão da manifestação da cidadania. Muitas das vezes o voto ele não é realizado de uma forma consciente, é preciso ter uma apuração do voto que está sendo realizado, não apenas a apuração na urna eletrônica, mas uma apuração de conhecimento acerca da participação política. E aí é uma coisa interessante, né? Algo bem interessante. O voto, isoladamente, necessariamente, ele não manifesta uma conscientização política, porque muitas das pessoas, elas apenas acabam manifestando, né, o ato de votar, simplesmente, muitas vezes, sendo guiados, influenciados por muitas informações, as quais muitas delas são falsas. No mundo que nós vivemos, o universo midiático dos clichês, do clique, dos algoritmos, das fake news, das distorções de realidade, toda aquela simbologia ou todo aquele símbolo que surge para, de certo modo, influenciar as pessoas, seja de forma positiva e negativa, elas são colocadas nesse universo de importância da decisão e as pessoas, então, elas decidem, seja de uma forma plenamente consciente, embora isso possa parecer utópica ou não. O que nós tivemos aí recentemente nesse campo da questão da mídia, o aspecto midiático das informações, três figuras, personagens, né, pessoas. É que eu digo personagens porque eles ficam mais conhecidos nas telas, né, no universo hollywoodiano, ou seja, não tem a ver com a nossa realidade aqui, mas isso não quer dizer que eles não possam opinar. Poder até podem opinar, mas se essa opinião ela é realmente fundada e estreitada acerca da nossa realidade, é uma outra questão. Então temos aí o Mark Ruffalo, né, mais conhecido pelo personagem do Hulk, o Mark Hamill, que é o Jedi do Star Wars, depois Leonardo DiCaprio, conhecido por vários filmes. O que todos eles têm em comum é que eles comentaram acerca desse prazo final das eleições e até mesmo convocando os jovens a participarem desse grande ato democrático. Então temos aqui a postagem do Mark Ruffalo no Twitter. Ele disse que em 2020 os americanos somente derrotaram Donald Trump porque houve ali uma votação recorde, né? O Joe Biden, ele teve aí uma votação recorde acima ali de 80 milhões de americanos que votaram nele e por isso ele conseguiu essa vitória. Lembrando e sabendo que a estrutura, né, a forma de votação nos Estados Unidos, uma questão distrital, é diferente no Brasil, que ocorre no Brasil. Mas aí
ele faz ali uma menção, né, para derrotar o Bolsonaro, os brasileiros, né, da idade de 16, 17 anos, devem registrar o voto nas próximas eleições. E isso, né, ali ele já menciona o prazo final, que é 4 de maio. Vejam bem, é uma manifestação dele, o que causa muito estardalhaço, o que ele vai fazer um comparativo, como que se o Bolsonaro fosse numa mesma figura do Trump, né, como se tanto o Trump, assim como o Bolsonaro, eles representassem uma força conservadora, muito pelo contrário, dentro do universo, né, de uma direita mais ao extremo, não dizendo que eles sejam de extrema direita ou de ultradireita, não é isso, mas numa direita, nessa perspectiva, tanto o Trump como o Bolsonaro, eles não são conservadores, né? Eles de fato são caracterizados aí como liberais. Enfim, não entrando no mérito da ideologia política, né, o que vem causando, né, grande reação é exatamente por mencionar aí o atual presidente do Brasil, né? Para derrotar o Bolsonaro, que se aqui nós ampliarmos, o Bolsonaro pode ser reeleito. É bem provável que as eleições né, desse ano ela vai para o segundo turno, mas para aqueles que estão apostando a ficha, né, no ex-presidente Lula, ele também pode sair derrotado, né? Afinal de contas, ele pode sair derrotado ao não ser eleito ou reeleito depois de um longo período, né, fora do jogo. E aqui o Bolsonaro pode não ser reeleito. Agora, vamos lá, existem apenas esses dois candidatos? Né? Nós vamos chegar num ponto dessa questão dos extremismos aí. Vamos ali para a postagem do senhor Jedi. Olha lá, tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil. Que a força, que o 4 de maio estejam com vocês todos, né? E a força está com você, né? A força realmente está nesse poder de decisão pelo voto. Aqui ele não menciona nenhum candidato, já é uma postagem mais moderada, mas aí tem outra repercussão, né? O que as pessoas elas gostam de muitas vezes uma postagem, a pessoa ali ela é expressa, pode ter entrado, embora a eleição não é uma brincadeira, pode ter entrado no contexto de descontraído, isso é uma possibilidade, mas aqui é colocado, ele não faz nenhuma menção a candidato. Então, aqui é unicamente uma convocação, né, dos jovens para essa participação, mas não uma convocação, essa participação, tirando aqui a palavra convocação, essa participação tem que ser realizada de uma forma consciente. Agora, como que você realiza isso de uma forma consciente? Instruindo as pessoas, a própria educação, o próprio diálogo, o campo do debate, e esse debate ele deve ser feito de uma forma inteligente, tolerante, respeitosa e saudável, né? De uma forma sadia. Muito bem. Depois, o último post aí do Leonardo DiCaprio. Obrigado aos heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrar para votar. Para saber mais sobre como tirar seu título, ele vai manifestar o que o seu voto importa e menciona o 4 de maio, né? O que os três também têm em comum, que eles mencionam essa data final, convocando os jovens. O que eles também têm em comum, colocando esses três personagens, né? O primeiro aí do universo Marvel, o segundo do universo Star Wars, e o próprio Leonardo DiCaprio, né? Ele é ligado, atrelado a algumas questões, né, de críticas ao próprio meio ambiente, então ele é uma figura além, aqui vale lembrar, né, além da participação dele, né, do filme da Netflix, né, Não Olhe Para Cima, que tem toda uma dimensão, uma crítica a essas questões da fake news, da própria estruturação da mentira, uma contestação da ciência. Enfim, eles pegam esses três personagens, esses três atores, que já têm uma certa
influência no universo jovem. Então, de certo modo, essa relação também com o universo jovem para incitar, né, para motivar que os jovens de fato participem das eleições. Agora, existem outras formas de exercer a cidadania, né, além do voto. Eu não vou citar todas essas formas aqui, vai estar na descrição desse vídeo, né, um link para abrirem o documento para analisarem quais são essas formas de exercer a cidadania além do voto. Lembrando que há um aspecto meu que a manifestação suprema da cidadania não consiste no voto, consiste numa prática de vida consciente com a sua comunidade local e com a própria sociedade. Então, quando votamos, o que diz no início aqui do documento, quando votamos, escolhemos as pessoas que irão nos representar e esperamos que elas direcionem seu trabalho na busca pelo bem-estar coletivo e na promoção de uma vida melhor para todos e todas. Vejamos bem, cabe aos representantes, né, que foram ali colocados no poder legislativo nos representar, mas essa busca do bem-estar coletivo e na promoção de uma vida melhor para todos não fica relacionado somente a eles. Não é uma questão exclusiva deles que estão lá no Senado ou na Câmara dos Deputados, mas cabe a nós também a participação, a conscientização no dia a dia, as nossas atitudes na cidade, lugar onde nós trabalhamos, seja nos lugares, nos espaços sociais onde nós estamos, sejam com palavras e com atitudes, certamente também é uma representação, e essa sim, vivendo de forma consciente, essa sim manifesta o ápice da cidadania. Muito mais vale uma vida na prática de consciência, na busca da verdade e da justiça, do que simplesmente ir lá na urna e apertar qualquer número, qualquer dígito. E, aproveitando aí o personagem do Mark Hamill, que é o Jedi, ao invés da Guerra nas Estrelas, teremos em outubro Guerra nas Urnas. Né? Que não seja uma guerra, o mundo já está cansado de guerras, embora elas continuem existindo, vai ser de fato uma disputa acirrada. Aqui não coloquei a imagem, provavelmente surgirá aí uma imagem um pouco que vai crescer nas pesquisas, que é o Ciro Gomes, porque o que acaba acontecendo? Tanto é que o Bolsonaro, assim como o Lula, eles estão procurando se enfraquecer. E quanto mais eles se enfraquecem, eles buscam tirar o voto de um e um busca tirar o voto do outro, eles perdem aí, podem cair na questão das pesquisas, e aí certamente o Ciro Gomes ele pode ter aí um percentual, né, que ele pode atingir um percentual maior e entrar no páreo, né, para o segundo turno. Que haverá um segundo turno. Posso estar errado, se errar, não vai ser uma questão negativa, mas as probabilidades do que estão indicando aí as pesquisas é que tem segundo turno acirrado, com ainda uma possibilidade, embora muito muito improvável, de uma terceira via. Inscreva-se no canal, novamente compartilhem com outras pessoas e muito obrigado pela sua atenção.